gravação ficou boa. Iluminação. Sim, tá beleza? Tá dando certo aí, tá? Alô, 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 são senhores e senhoras. Minhas irmãs, meus irmãos, mais uma vez é um grande prazer e satisfação participar com todos vocês desse encontro para mais uma reflexão através da TV Chico Xavier. Nesta oportunidade, gostaríamos de fazermos algumas reflexões acerca desse tema proposto, a Terra como sendo um mundo de provas e expiações, com o objetivo de encontrarmos elementos reflexivos para uma reflexão que nos proponha um olhar de valoração da vida que temos. Na questão de número 224 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é a situação da alma entre uma encarnação e outra. E os benfeitores espirituais respondem que nessa situação a alma encontra-se na condição de espírito errante, ou seja, à espera de uma outra encarnação. Nas questões que se seguem a partir desta, à medida que Allan Kardec aprofunda as suas consultas para colher dos benfeitores espirituais informes sobre essa questão, Kardec pergunta se os espíritos nessa condição, no mundo espiritual, no estado de erraticidade, eles evoluem, assim como nós evoluímos aqui na experiência corpórea. E os benfeitores espirituais respondem dizendo que sim, que no mundo espiritual os espíritos também evoluem, que inclusive fazem certos cursos que de outro modo não tinham como fazê-los aqui na Terra. Colhemos também dessas informações propostas por Allan Kardec em suas perguntas e reveladas pela espiritualidade, que na erraticidade, embora não haja um limite que diga, por exemplo, quanto tempo os espíritos haverão de passar na erraticidade, eles deixam claro que somente uma regra existe, é a de que esse instante na erraticidade não é um instante perpétuo. Por mais que o espírito se demore
seja por uma questão de algumas horas, seja até por milhares de séculos, por mais demore a situação dos espíritos na erraticidade, eles sempre têm que reencarnar. Assim como é imperioso para todos nós, na experiência corpórea, o fenômeno da morte, assim é para os espíritos na erraticidade o momento de uma nova encarnação. Não é pelo fato de os espíritos lá evoluírem também que eles não tenham a necessidade de encarnar. Ora, da mesma forma que a vida no mundo espiritual tem suas singularidades pertinentes àquela realidade, aqui no mundo corpóreo, na vida material, como comumente dizemos, o espírito também encontra peculiaridades inerentes à vida corpórea que, obviamente, não encontra no mundo espiritual. Daí porque o tipo de progresso que o espírito realiza na erraticidade ou no mundo espiritual não é o mesmo tipo de progresso que o espírito realiza no mundo corpóreo. Porque se assim não fosse, razão não teria da necessidade das reencarnações. Mas enquanto o espírito não supera a condição necessária às reencarnações, ele permanece enquanto um espírito errático. Na erraticidade, colhemos também a partir dessas ponderações dos benfeitores espirituais, a partir das perguntas de Allan Kardec, na erraticidade há espíritos dos mais diversos graus, dos mais inferiores aos mais superiores. A única exceção são os espíritos que já alcançaram um grau de pureza tal que conferem a ele a libertação, a desnecessidade de reencarnar. Os espíritos que alcançam o grau máximo de perfeição concernente à criatura, nesse estágio eles não têm mais a necessidade de reencarnar. Mas de todas essas questões, a que mais nos chama a atenção é quanto à durabilidade do tempo que o espírito pode passar na erraticidade. Se há aqueles que lá se demoram por algumas horas, como já dissemos, há também aqueles que por lá se demoram por milhares, não necessariamente de anos, mas por milhares de séculos. Essa demora, para alguns espíritos, se constitui como uma verdadeira provação, como uma verdadeira tortura, em consequência, provavelmente, da falta de importância, da indiferença, do desperdício de tempo, do desperdício de oportunidades que porventura eles tenham tido para com a bênção da experiência corpórea. Dizemos isto para que possamos ter um olhar diferenciado sobre a nossa experiência corpórea. Embora sejamos um espírito e o nosso verdadeiro ambiente, porque somos espíritos, porque somos essencialmente espírito e não o corpo do qual nos servimos como um instrumento necessário à evolução do espírito que somos, pelo fato de sermos espírito, nosso ambiente natural é o mundo espiritual, é a pátria espiritual, como geralmente dizemos. E aqui, no mundo corpóreo, das formas físicas, da energia superdensa, aqui estamos apenas numa experiência passageira. Assim como
A experiência na erraticidade é uma experiência transitória, porque cedo ou tarde temos que reencarnar. Aqui, como todos nós sabemos, a experiência física também é transitória. Cedo ou tarde temos que abandonar o corpo, quando este já não mais servir às necessidades do espírito. É aquilo que chamamos de morte. Abandonamos o corpo e voltamos para o mundo espiritual. Tal qual há uma necessidade de reencarnar para que o progresso se dê, também há uma necessidade imperiosa de morrer, para que também o progresso aconteça do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do desenvolvimento de nossas potencialidades físicas, psíquicas, espirituais, morais, intelectuais. Então, a vida na Terra tem esse imprescindível valor. Todos nós aqui, que queiramos ou não, temos um papel importante a desempenhar. Uma das questões chaves da doutrina, que a doutrina dos Espíritos nos oferece, para que possamos compreender uma série de outros fenômenos pertinentes aos magnos problemas da vida, é a de que nós, enquanto espíritos que somos uma das forças da natureza, assim como é o raio, assim como é a força eólica, assim como são os mares, assim como é a própria vitalidade da natureza. Nós somos uma das forças da natureza. Há um livro muito significativo de um cosmólogo, de um senhor que foi cosmólogo da NASA, astrofísico, Humberto Rives. Esse livro se chama Nomes de Deus. Neste seu livro, eu tenho esse livro, ele se reporta a um outro livro, que infelizmente não possuo, inclusive, só há edições dele em inglês, algo que me escapa completamente. Mas uma das notas que ele faz a respeito desse seu outro livro, que se chama Malicorne, ele vai dizer que, numa referência à simbologia bíblica, de que Deus criou o mundo e no sétimo dia descansou, vai dizer que do oitavo dia para diante, o mundo, a tarefa de continuar a construção do mundo é nossa. Se até o sétimo dia o artífice foi o próprio Deus, do oitavo dia em diante, nós somos o artífice. Daí porque, nesse seu livro, Malicorne, ele cunha uma expressão poética, ao mesmo tempo muito profunda, que é de que nós somos os artífices do oitavo dia. É nessa perspectiva que nós podemos melhor entender esse ponto de vista dos benfeitores espirituais, quando nos dizem que nós somos uma das forças da natureza, uma das alavancas da natureza para o cumprimento dos desígnios de Deus. De uma maneira geral, podemos nos considerar como um missionário. Pelo menos é nessa perspectiva que os benfeitores espirituais deixam claro a Allan Kardec, quando na questão 571 do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, normalmente quando Allan Kardec vai conferir uma série de perguntas, o título de Missão e Ocupação dos Espíritos, os benfeitores espirituais, em alusão à pergunta de Allan Kardec, vai dizer que todos nós somos, de alguma forma, missionários, porque nós temos algo a fazer em consequência daquilo que Deus quer de cada um de nós. Não que há espíritos simples e ainda em processo inicial de evolução como nós, nos seja atribuído grandes missões, de forma nenhuma. Diz os benfeitores espirituais que nem todos os espíritos eles são compenetrados da missão que lhes cabe.
enquanto um dos agentes da natureza. Alguns agem como se fossem cegos, não obstante, outros tantos agem com consciência de causa, com a consciência daquilo que tem que realizar. Então, de uma forma ou de outra, todos somos missionários. E na dependência daquilo que nos cabe enquanto missão, enquanto tarefa, enquanto dever, à medida que nós realizamos-la, nós evoluímos espiritualmente. Porque a nenhum espírito foi dado a missão de fazer o mal. Uma das características fundamentais das atribuições de Deus, em alusão àquilo que Deus quer de nós, é a realização do bem. Deus não quer, não atribui a missão de fazer ao mal a quem quer que seja. Então, esses são elementos que nos permitem perceber a vida que temos como de grande importância. Não obstante sabermos que mais importante é a vida do espírito, já que no mundo espiritual, na condição espiritual, temos a nossa verdadeira condição e que na Terra temos apenas uma experiência. Não obstante essa compreensão, não podemos descuidar, minimizar do valor que tem a vida no mundo físico. A experiência que temos hoje é de suma importância. A vida que temos hoje, dificilmente encontraremos-la em outro tempo. Porque no lugar onde nos encontramos hoje, no lugar que eu digo é com relação à nossa historicidade, a tudo aquilo que nos envolve, que faz o nosso tempo, que nos permite ter as experiências que temos hoje, todo esse contexto histórico, social, existencial que nos toca, é algo que levou centenas de anos, centenas de séculos, para chegar a esta conjuntura adequada às nossas necessidades experienciais. E qual é a experiência que nós vivemos hoje? Qual é o nosso mundo hoje? Qual é a característica do nosso mundo em conformidade com aquilo que nos esclarece os benfeitores espirituais? A de um mundo de provas e expiações. De um mundo necessário às nossas imperiosas necessidades evolutivas. Um mundo feliz, um mundo regenerado, não terá tão grande importância para nós no atual momento espiritual em que nos encontramos, que é o mundo em que vivemos hoje, que é um mundo de provas e expiações. Aquilo que encontramos hoje no mundo de provas e expiações, com todas as suas dificuldades, com todas as suas dores, com todos os seus infortúnios, nós não encontraríamos estes elementos, evidentemente, nos mundos felizes. E aí, uma vez, estando nos mundos felizes, não encontraríamos esses elementos tão necessários para burilar o nosso espírito, para agenciar as nossas forças amorosas e intelectivas para a nossa evolução espiritual. Então, a vida na Terra, da forma como nós vivemos hoje, com todos os seus atropelos, com todas as suas angústias, com todas as suas dores, com todos os seus desafios, é uma vida que deve ser vista por todos nós como algo de grande valor. Porque depois que tenhamos superado tudo isto, seremos um espírito melhor. Mas se nós nos evadirmos dessa experiência, se nós, por covardia, recusamos o enfrentamento dessas experiências, então o nosso espírito pode até se satisfazer por um tempo, mas a lei do progresso em nossa consciência não nos permitirá a paz que tanto desejamos usufruir, pelo fato
de nos termos evadido dessas experiências necessárias. E por que é que a atual experiência que nós vivemos dos mundos de provas e expiações é importante? Ora, nada que Deus faz é destituído de importância. Se a providência de Deus nos conferiu estagiar no mundo como este, de provas e expiações, estagiar, porque neste mundo não haveremos de nos demorar por toda a eternidade, o espírito progride, à medida que ele progride, o mundo em sua volta se transforma, à medida que ele progride, ele também tem o ensejo, a oportunidade de migrar para outros mundos, relativo ao seu progresso espiritual. Mas enquanto isto não acontece, experienciando as realidades dos mundos como a Terra, que é apenas um dos tipos de mundos de provas e expiações, então, aproveitando todas as experiências que o mundo de provas e expiações pode nos oferecer, nós desenvolvemos sensibilidades que no momento não possuímos. Nós desenvolvemos a capacidade de refletir, de pensar as coisas que no momento não possuímos. É dessa forma que nós evoluímos. Ao mesmo tempo em que nós desempenhamos algumas tarefas, nós aprendemos com o contexto no qual nós desempenhamos essas tarefas. É dessa forma que, muitas vezes, somos de Deus missionários sem sabermos. É desta forma que, mesmo sem sabermos, sem termos consciência do processo, nós evoluímos em contato com as pessoas, em contato com as mais diversas experiências. Então, há uma importância para valorizarmos esse momento em que vivemos, nos mundos de provas e expiações. Se nós nos recusamos a uma experiência como esta, nós simplesmente não evoluímos. Nós experimentamos, por exemplo, e é difícil fugir desse assunto, um momento histórico em nossa vida espiritual, que é de uma nova peste que assola o planeta, o Covid-19, como todos nós sabemos. Ora, por maior que seja essa dificuldade que nós enfrentamos hoje, por maior seja essa dor que nos comove a todos, isso tem um valor incalculável que agregamos ao nosso currículo espiritual, à nossa história espiritual. Diferente daquele que reencarna no mundo onde somente há facilidades. Nós teremos mais o que dizer depois que tudo isso passar. Então, nós não deveremos minimizar a importância da vida. E é nesse sentido que devemos tudo fazer para vivermos o quanto mais. Não é pelo fato de reconhecermos que a vida espiritual seja de maior importância que a vida corpórea que vamos desfazer da oportunidade da presente encarnação. Haja visto que há espíritos que se demoram, como podemos observar nas leituras do Livro dos Espíritos, milhares de séculos esperando a oportunidade, a bênção de uma encarnação que nós temos hoje. Somos espíritos encarnados. Então, já devemos ver nisto já uma bênção de Deus, a oportunidade da reencarnação, onde poderemos testar os nossos valores, no que caracteriza a Terra como um mundo de provas. A Terra é um mundo de provas. Por que é que a Terra é um mundo de provas? Porque ela nos permite a oportunidade de testar os nossos valores, as nossas conquistas, se elas realmente se efetivam na nossa estrutura espiritual,
nos alavancando para um novo patamar evolutivo. E por que é que a Terra é um mundo de expiação? Porque, na dependência de sua realidade, nós encontramos os meios de expiar os nossos equívocos do passado, de aprender com os nossos próprios erros, a não nos comprometermos mais com as leis de Deus. É isso que se constitui como uma verdadeira bênção da vida, essa oportunidade de viver. Por isso é que temos que defender a vida com todas as forças que possuímos. Daí porque os benfeitores espirituais, vai dizer Allan Kardec, que ao lado da lei de destruição, que na verdade é uma lei de transformação, que transforma as formas e as condições em formas e condições melhores, para que o ser não se visse compelido, totalmente inclinado a essa transformação, que na verdade destrói uma forma para que outra aconteça. Para equilibrar esse processo, Deus colocou no nosso espírito também outra lei, que é o instinto de sobrevivência. Então, por mais que confiramos valor à experiência espiritual, à pátria espiritual, que é a verdadeira realidade do espírito, não podemos minimizar a importância da vida física e devemos lutar por ela em todo sentido, seja com relação à nossa vida em particular, seja com relação às vidas no geral. Porque quando cuidamos do outro, do nosso semelhante, nós estamos a cuidar de nós mesmos. Quando cuidamos da fauna, da flora, da natureza no geral, nós estamos também cuidando de nós mesmos. Há um pacto existencial entre toda a natureza, seja dos irmãos inferiores da natureza, que colaboram com suas forças, com suas energias para a manutenção da nossa estabilidade no mundo físico, seja com a solidariedade, com a compreensão, com as faculdades dos nossos semelhantes, porque ninguém é autossuficiente a ponto de dispensar a ajuda do outro, de todos aqueles que não somos nós. A natureza nos fez assim justamente para estreitarmos os laços de solidariedade, não somente com os nossos semelhantes, mas com toda a natureza. É por isso que Deus também estabeleceu aquilo que, de uma forma sempre didática, por aproximação, os benfeitores espirituais consideram como a lei de sociedade. Então, diz os benfeitores espirituais, Deus não nos conferiu as potencialidades dos 5 sentidos para uma vida isolada. Se repararmos bem, chama-nos a atenção os benfeitores espirituais, todos os nossos sentidos são sentidos para uma vida em comunidade, para uma vida em diálogo, para uma vida relacional, seja com a natureza, seja com o nosso semelhante, que de alguma forma também, que na verdade é uma das forças da natureza. Então, uma vez que eu não tenho todos os saberes, uma vez que eu não tenho todas as capacidades, aquilo que me falta eu encontro no meu semelhante. Da mesma forma que aquilo que falta em meu semelhante, ele pode encontrar em mim. E é desta forma que o conjunto se completa de forma muito harmônica para o engrandecimento de todas as vidas. De modo que todos nós temos uma missão, todos nós temos um dever, todos nós
temos uma tarefa que está sempre que é sempre relativa à nossa capacidade de realização. Se a nós foi dada uma capacidade de realização, a espíritos superiores foram dadas outros deveres, outras incumbências a serem cumpridas. São tantas, dizem os benfeitores espirituais, que não dá para descrever. Mas uma coisa é certa, não dá para querermos compreender todas as missões dos espíritos, porque uma vez que eles executam a vontade de Deus, querer conhecer todas as missões que lhes são atribuídas por Deus seria o mesmo que querer conhecer os desígnios mais profundos da vontade de Deus, o que seria uma tola, uma vã arrogância. Então, a vida na Terra, por mais difícil que seja ela, é uma oportunidade valiosa para o engrandecimento espiritual de todos nós. Por mais que valorizemos a vida espiritual, a vida na Terra não é destituída de valor. Muito pelo contrário, a vida na Terra tem um valor imprescindível. É a oportunidade de aprendermos com os sofrimentos. Porque aquele que não tem uma certa maturidade para aprender com o sofrimento, diante de uma experiência difícil, chega a se revoltar contra Deus. Mas aquele que, por experiência, já adquiriu uma certa maturidade, está em um estágio um pouco mais acima, que lhe permite ver no sofrimento não necessariamente um obstáculo, não necessariamente uma barreira, não necessariamente um impedimento, mas muito pelo contrário, uma oportunidade para se exercitar espiritualmente no que se refere a toda a sua capacidade de criação. Daí porque o mundo como a Terra, de provas e expiações, ao mesmo tempo que nos oferece a oportunidade para desenvolver as potencialidades do coração, nos oferece também a oportunidade para desenvolvermos as potencialidades do raciocínio, porque ao mesmo tempo que lidamos com as dificuldades de convivência com os nossos irmãos mais difíceis, e eles também têm que aprender a conviver com as nossas dificuldades, com as dificuldades que nós produzimos enquanto espírito ainda imaturos que somos, temos também que lidar com as dificuldades da própria nossa natureza, com os próprios desafios que a nossa natureza nos impõe. Porque as dificuldades são de ambas as partes. São dificuldades existenciais, peculiares ao mundo humano, questões de relacionamento, questões de convivência, e são também dificuldades postas pela nossa realidade material. Tudo aquilo que queremos, de alguma forma, a natureza não nos dá de graça. Nós é que temos que desenvolver recurso para, a partir dos bens da natureza, aprimorá-los ao nosso uso. Assim é com relação à água potável, assim é em relação com o uso que fazemos da energia do sol, da produção do fogo, da utilização da matéria-prima que a natureza nos oferece para a confecção daquilo que nos é necessário para agenciarmos uma vida mais cômoda, mais prazerosa, mais sofisticada em relação às necessidades sempre crescentes do nosso espírito. Porque à medida que nós evoluímos, nós percebemos a necessidade
para a realização de coisas que até então não nos dávamos contas da possibilidade de sua existência. Mas isso é consequência do progresso realizado. À medida que o espírito progride, mais ele percebe aquilo que não percebia antes, mais ele sente falta daquilo que ele não sentia antes, mais ele sofre até por aquilo que antes não lhe fazia sofrer. E por quê? Porque ele torna-se mais sensível. De modo que, nesse ínterim, à medida que evoluímos, seja enquanto indivíduo, seja enquanto membro de uma coletividade de espíritos, agenciamos o progresso de todos os nossos meios, de tudo aquilo que possa nos servir de recursos para uma vida em comunidade. Chega um ponto em que nos encontramos satisfeitos com tudo aquilo que a inteligência pode nos conferir. Nossas casas, nossas ruas, nossas edificações em gerais, coisas que não possuíamos e que agora possuímos com requintes tecnológicos. Chega um momento em que tudo isto nos basta. E então, todo o nosso empenho para desenvolver isso culmina com o desenvolvimento de uma sensibilidade que não tínhamos antes. E uma sensibilidade que, doravante, nos faz sofrer por algo que antes não éramos sequer capazes de sofrer, porque não experimentávamos. Por isso que hoje nos sensibiliza certos sofrimentos que antes passava sem que pudéssemos perceber. Então isso, de alguma forma, denota um certo progresso espiritual. Nos tornamos mais sensíveis para certas coisas. Daí porque um filósofo vai dizer que à medida que nós evoluímos, à medida que nós crescemos do ponto de vista intelectual e espiritual, nós passamos a sofrer de certas angústias. Passamos a experimentar o sofrimento com certas coisas que antes não era motivo do nosso sofrimento. Então isso também é uma das variantes dos mundos de provas e expiações do tipo que é a Terra. Então, a mensagem que tínhamos para trazer para essa noite é essa, para que possamos valorizar a nossa experiência atual neste mundo de provas e expiações. Por mais rude que seja, não tenhamos a mínima dúvida que um dia ele também nos deixará saudades. Muita paz a todos.